Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações dessa sexta-feira, onde o Verdão está se preparando para o confronto contra o São Paulo, choque rei neste final de semana. Estou trazendo um corte aqui da Joana de Assis, trazendo essas últimas informações dessa preparação. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também. E vamos aí para o vídeo. Falar em clássico, nessa oitava rodada tem Palmeiras e São Paulo. E do lado do Palmeiras, o Facundo Torres está se tornando o homem de confiança do Abel Ferreira. Ô Caio, tava dando uma olhada aqui nos gols do Facundo. Você já viu que ele não sai do time do Palmeiras? Passou a ser um dos jogadores mais importantes do elenco e recordista. 26 jogos junto com o Estevão e com o Everton. Pô, o Abel tá fazendo valer os 72 milhões, né? Ele conquistou o cara. É o jogador que nós mais temos utilizado, mas ele é robusto, ele é resistente. Joga onde for preciso. Se lhe derem as luvas, ele até no goleiro vai, apesar de ser baixinho. Ele faz várias funções e tem sido importante nesse início de temporada. E eu posso te explicar por quê. Bom, bora lá. Bora. Bom, a gente tem então alguns lances pra você explicar por que esse cara não sai do time, né, Caio? Vamos dar uma olhada? Eu acho que principalmente pela versatilidade. É um cara que joga muito coletivamente, não é aquele cara brilhante na parte técnica, mas é um cara que dobra sem a bola e ajuda na marcação com o lateral. É um cara que não é egoísta, ele não tem a vaidade de querer aparecer mais que os outros e tem aproveitado muito bem as chances, seja com gol ou com assistências, ele tem sido muito produtivo. Até porque as assistências estão quase ali empatadas com os gols. São 4 gols até aqui pelo Palmeiras e 3 assistências. É um cara que a gente vê participando muito das jogadas. No último jogo contra o Cerro Porteño, ele chegou a 20 jogos seguidos como titular. Estávamos sem jogadores para aquela posição. O Filipe teve problemas no início do ano, continua com problemas. Aquela era uma posição que o Alá podia jogar e ele não ficou fora, mais por falta de opções. E que nós sabemos que o Paulinho... Mas a sequência também cobra. Acho que precisa descansar mesmo, acho que precisa, porque... Uma coisa é o que eu gostaria, outra coisa é o que é preciso, o que é que a equipa precisa. Eu gostaria, mas a equipa precisa que ele continue a iniciar e é isso que nós temos feito. Ele não é o jogador mais brilhante do elenco. Ele não tem a força, por exemplo, do Vitor Roque, ele não tem a conclusão do Veiga, ele não tem a qualidade de um Estevão e nem a finalização do Paulinho. Mas coletivamente ele é muito útil. É aquele cara que acerta time, que não aparece muito para o torcedor, mas taticamente é muito importante para o treinador. Do jeitinho que o Abel gosta, então dá para esperar muito Facundo Torres nessa temporada ainda, né? E quando você faz mais de uma função, você cai nas graças do treinador. Tá aí um jogador que, claro, custou caro, como a gente viu na reportagem, né? Mas não é um dos nomes mais badalados. O Palmeiras contratou Vitor Roque, Paulinho, mas é o Facundo quem joga todos. É o que mais jogou. A gente até brinca, né, que tem essa dificuldade de adivinhar, de apurar, de acertar escalações pro próximo jogo sempre, porque o calendário é cheio. Pro clássico de domingo é Facundo e mais 10. Dá pra... porque pelo menos pela sequência que ele tem, né? Você muda o time, muda a escalação, muda o esquema tático e ele vai... Ele cabe em algum lugar. Em algum lugar ele cabe. Então, assim, é exatamente isso que o Caio falou finalizando, que faz com que ele esteja sempre presente. Ele cabe em diversos esquemas táticos, em diversas estratégias, sem ser brilhante, mas dando contribuição. E para o Abel isso faz muita diferença. Eu estava olhando o mapa de calor do Facundo Torres, obviamente ele joga pela esquerda, onde num futuro muito próximo deve ser assumido pelo Paulinho definitivamente, está sendo preparado para isso, isso é um outro ponto, tá? O Paulinho entrou em 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele saiu do banco de 7 partidas, né? E aí muita gente pergunta por que ele ainda não jogou como titular, e o Abel... já deu uma patada na coletiva, falando assim, vocês sabem o que eu deixo saber, mas tem alguma coisa que a gente já sabe. Fisicamente, ele está sendo preparado para isso. Não está 100%. Assim como o Felipe Anderson precisou ser poupado, porque também teve um problema aí de sobrecarga, né, muscular, para evitar uma lesão. Hoje, o Palmeiras está com todo mundo fora do DM, porque o Bruno Rodrigues saiu do DM, né? O Mikael também está prestes a sair, que estava com uma lesão.
Então tá zerando. Olha que incrível para um time que tem tanta competição, né? Você tem um departamento médico zerado. E eu falei do mapa de calor aqui do Facundo. Se você olhar, ele começa pela esquerda, ele está se insinuando pelo lado direito também, que é onde ele deve assumir quando o Estevão sair. E quando o Facundo foi contratado, e eu concordo com você, Bené, porque ele veio ali um passo atrás de Glamour, de Paulinho e de Vitor Roque, muita gente torceu o nariz. Ih, olha lá, né, contratação da MLS. Ai, será que vai dar certo? Ai, mas ele joga pela direita, vai jogar pela esquerda. Tinha um pouco disso. E ele mostrou que não tem problema. Olha, professor, eu prefiro pela direita, mas você precisa de mim no lado esquerdo? Aconteceu isso com o Felipe Anderson, tinha esse trauma, né? Felipe Anderson deveria jogar onde? Na direita. Onde que o Abel utilizava ele, que é onde ele precisava? Pela esquerda. E o Felipe Anderson não rendeu ali. Né? Tá rendendo agora pela direita com o Estevão jogando com uma movimentação diferente. Então o Facundo chegou para esse lugar carente do Palmeiras e correspondeu. E tá ali, pode jogar pelos dois lados e bem. E a gente já sabe que tem essa substituição pelo lado esquerdo, que é com a chegada como meia esquerda, né, o Paulinho, que pode eventualmente jogar um pouco mais aberto também, pode eventualmente jogar numa outra dinâmica de ataque, mas veio para esse buraco que foi o lado esquerdo do Palmeiras durante 6 meses o ano passado, em que o Felipe Anderson não se encaixou, mas a gente sabe que não era dele também. Então, se você olhar os números do Facundo, o ano passado da MLS, ele jogou 37 jogos, ele já tem 26, a gente está na metade do ano. Isso, então, porque aqui é outra coisa, que é profissional. Mas meu ponto é esse. Se você olhar substituições, você vê que planejamento é isso. Substituições do Facundo, ele sempre sai com 75 minutos certinho, redondo. Uhum. Vamos preservar o Facundo, não vamos deixar ele jogar 90. 75 hoje em dia é normal, porque você tem 5 substituições, ou seja, partindo do pressuposto que você não vai substituir o seu goleiro, a não ser numa questão física, não, uma questão médica, você tem 50% do time para substituir. Não, meu ponto é ser no 75 certinho. Não, sabe? sei, tudo bem, mas aí aí isso é feito uma avaliação. Esse jogador tem força de 75 minutos, esse jogador tem força de 60, esse vai chegar aos 90, eventualmente sem nenhum problema. É feito esse tipo de avaliação. Ou então, como você disse, eu preciso tirar os minutos desse jogador, também é feito. Como você pode fazer 5 substituições, hoje em dia é mais fácil trabalhar isso. A questão da... É assim que o Palmeiras cuida a parte física dele. Só o meu ponto é esse. Hoje, quando a gente fala do exemplo do Jorge Jesus de 2019, hoje é mais fácil de fazer ainda. Porque você tem 5 substituições. Né? Então, é mais fácil de fazer. Quem quiser fazer, faz. Quem quiser tirar todo o time e perder os jogos, fica à vontade. A questão da contratação de MLS... Eu acho bem interessante a discussão. Tem vários jogadores aí que vieram da MLS quase que todo tá mundo muito deu bem. Certo. Quase todo mundo deu certo. É muito difícil. O jogador foi para lá, eu brinquei, futebol profissional lá é muito profissional mesmo. Assim, os valores são diferentes, porque é um mercado diferente, não é o principal esporte do país. O nível técnico é inferior, certamente mas talvez seja melhor do que os jogadores que voltam, por exemplo, do mundo árabe. O mundo árabe é aquele amplo que a gente não sabe quando é Arábia Saudita, quando é Catar, quando a gente mistura tudo e chama de mundo árabe. Né? Eles têm mais dificuldade de jogar com intensidade, com ritmo e dar uma contribuição do que os jogadores que jogam na MLS. Eu acho que tem uma ética de trabalho que faz uma exigência muito grande do jogador, de um profissionalismo do jogador lá, que ele volta, inclusive, às vezes melhor do que saiu daqui. Né? Então, esses jogadores estão dando uma boa contribuição, jogam lá, você fica ali meio pensando, puxa, mas ele está num mercado que o futebol não é tão desenvolvido assim. Mas o profissionalismo é desenvolvido, então esse jogador dificilmente não vai voltar se dedicando num alto nível. Se a gente pegar a temporada passada, por exemplo, um dos nomes de impacto no time do Botafogo veio da MLS, que era o Thiago Almada, né, jogador argentino. Exato. Tem o Alan Franco, que é zagueiro. No Corinthians nem tá se desenvolvendo tão bem, mas assim, o Thales Magno é um jogador que mostra alguma qualidade. O Martínez também estava, né? Martínez também era também. Luiz Araújo no Flamengo, a gente tem alguns exemplos. Tem nomes que, assim, são jogadores sensacionais, resolvem o problema dos times? Não, mas são jogadores Thiago Almada era sensacional. Thiago Almada sim, mas já se sabia.
Não se sabia exatamente como é que ele foi parar. Qual que era a trajetória dele. Sabia que no futebol brasileiro era um período curto. Como ele foi parar na de jogador MLS. sensacional, tava lá. Sim. Como ele foi parar na MLS antes mesmo da Copa do Mundo, é que já poderia ter ido para a Europa. Mas ainda assim, ontem, durante a partida, parecia que ele estava inseguro em alguns momentos e esse lance que ele perde o gol, para mim, é um indício disso. Mas aí, quando ele marca o gol, parece que realmente era um momento importante. E até depois dos jogadores, o Abel, né, esteve ao lado dele, o próprio Evangelista também falou que no vestiário eles prestaram muito apoio ao Vitor Roque ali depois desse lance. Então, parecia que ele estava precisando mesmo de um reforço, assim, desse carinho, dessa motivação para ele seguir o caminho dele e fazer uma boa partida depois, fazer um gol depois. Uma coisa que eu sempre lembro, eu estou comparando com gols que o Edmundo fez. O Edmundo fez um gol contra o Internacional em 94, que ele passa por todo mundo, segura na trave e põe a bola para dentro do gol. Por isso que eu lembrei do gol do Vitor Roque e comparei com o Edmundo em 94 por causa de um Palmeiras e Inter que aconteceu naquela época. E do Flaco Lopes porque ele perde o gol. A gente tem uma mania de falar às vezes que jogadores como o Ronaldo, como o Romário não perdiam gol, e o Abel disse na coletiva no domingo, o Neymar não perdia, não falhava, o Ronaldo não falhava. Brasil 0, Itália 0, você era muito garota naquela época, certo? Se é que você tinha nascido. Mas você já viu várias vezes os melhores momentos da final da Copa do Mundo em 94. Sim. Qual é o gol perdido do Brasil que você se lembra? Do Romário abraçando a trave. Aquele gol é um gol fácil de perder? Romário não perdia gol? Não. É um gol que não dá para perder. Romário não perdia gol? Perdia. Então, assim, aí eu vou avalizar o que o Abel disse no domingo. É pro Vitor Roque perder um gol daquele? Não, claro que não. Agora, você contextualiza que é o jogador mais caro da história do Brasil, que chegou com a pressão e passou 12 jogos sem fazer gol. Aí ele faz o gol e descarrega. Beleza. O jogo seguinte ele sai frente a frente com o goleiro e fala: e agora? Agora eu tenho que fazer o gol. Agora eu tenho que fazer o gol. Agora eu tenho que fazer o gol. E ele não conseguiu lidar com a pressão dele saber que ele tem que fazer o gol. Ele não podia perder aquele gol. Imagina a cabeça dele quando ele perde aquele gol. Mas é verdade que os grandes artilheiros da história do Brasil não perderam gol? Olha o Romário contra o Paluca em 94. Mas o Romário tanto perdia gol que ficou famoso que ele fazia assim quando perdia gol. Ele fazia o sinal da... Quantas vezes a gente viu o Romário fazendo o sinal da cruz? E quantas vezes ele fazia o sinal da cruz? Quando ele comemorava o gol, ele fazia assim. Então, se ele fazia o sinal da cruz, é porque ele tinha perdido. A imagem ficou consagrada por quê? Porque ele perdeu o gol também. E a gente tem essa imagem do Romário, né? O cara, o baixinho que não erra. E era genial. O Romário é um gênio. Não está aqui discutindo. Ninguém está aqui discutindo o Romário, o jogador. Era um gênio. Mas ele perdia gol. Aliás, PVC, falando em gols em Vitor Roque, a sua prancheta é sobre Vitor Roque? É por um detalhe também do que eu estou ouvindo as pessoas dizerem assim. Agora, a moda agora é dizer assim: o Vitor Roque não é centroavante. Não ouvi isso em programa de televisão, não, mas eu ouvi na rua. Vamos ver a diferença do Vitor Roque e do Lopes. Atacando para cá, o Everton está lá no fundo. O Lopes está aqui na frente. O Lopes joga nesse círculo. Né? Ele joga num círculo. O Palmeiras tem atacado com 5, a gente já mostrou isso muitas vezes, que faz um 3-2-5, tem variação, a tática não é estática, mas o Lopes joga nesse círculo, ele sai nessa direção, nesses dois círculos. Então o centroavante é isso aqui, tipo, o centroavante é só Serginho Chulapa, é só o Nunes, artilheiro das decisões, é só o Washington do Fluminense. Não, Roberto Dinamite era centroavante e saía da área. A área de atuação do Vitor Roque é diferente. A maneira como o time se comporta em relação ao Lopes é diferente da maneira como o time se comporta em relação ao Vitor Roque. Em relação ao passe, onde vai sair, onde você vai procurar, você vai fazer o lançamento para a área e vai ter o centroavante lá dentro. O Vitor Roque, na tela seguinte, você vai ver que ele escapa muito mais para os lados. Aí as pessoas vão dizer: então ele não é centroavante. Claro que ele é centroavante. O Vitor Roque vai jogar daqui, dessa posição de tal número 9, para o lado direito, para o lado esquerdo, para dentro. O gol que ele faz, ele vem pela ponta esquerda, como se fosse um ponta, invade a área, tira o goleiro, vem para a marca do pênalti, finaliza. O Careca jogava como? O Careca era centroavante e o Serginho Chulapa era centroavante. Pega os vídeos para ver. Vê se eles são iguais. Os dois vestiam camisa 9, era igual.
Os dois eram centroavantes? Eram. Eram características iguais? Não. O Vitor Roque é um centroavante de muito mais movimentação. Ele vai abrir espaço, o que significa que o time muda com ele. Porque o passe vai sair em outra direção. Você vai procurar o centroavante de outra maneira. Um dos grandes centroavantes da história do futebol, que seu pai há de te contar, sua mãe, era o Reinaldo. O Reinaldo era um centroavante tipo Serginho Chulapa? Claro que não. Dominava, refinava, dava passe, saía da área, arrastava zagueiro, abria para o lado esquerdo, abria para o lado direito, finalizava de pé esquerdo, de cavadinha, de pancada, de todo tipo de jeito. Era muito... O Vitor Roque é mais jogador do que o Lopes. Não significa que o Lopes não tenha utilidade. Claro que tem, mas é outra característica. O Vitor Roque é um centroavante de movimento. E de explosão, de força física, o que é ótimo para o grupo, né? É bom para o Abel ter opções diferentes, Claro. para momentos diferentes do jogo e também para adversários diferentes. Hoje a gente não tem intervalo para ficar conversando com a galera aqui do YouTube, porque a gente está direto no YouTube, mas eu não A deixo de gente está direto no perceber. intervalo? A gente está direto daqui. Hoje é só intervalo, tá, gente? É um grande intervalo. A gente agora é só do YouTube, gente. Só de vocês aqui. Aliás, deixem o like, hein? Mas eu não vou deixar de registrar a participação de vocês por aqui, claro. Afinal, estamos juntos aqui fazendo o programa. E como o Vitor Roque gera muito debate, né? Porque eu vi ontem eu fiz o pós-jogo, inclusive, aqui pelo UOL, e muitos torcedores cornetando ainda o Vitor Roque, mas muita gente falando, né? Preciso ter paciência. E ainda assim, né, gente? Se a gente for pensar, antes dele fazer o gol, ele não vinha jogando mal, né, PVC? Ele já tinha marcado 2 gols que tinham sido anulados, ele estava sendo importante ali para o coletivo. Tinha sofrido um pênalti e meio. Tinha sofrido... Esse pênalti, eu tento não falar dele, porque ele é tão polêmico, qualquer coisa que você falar... Ele sofreu um pênalti e meio. É verdade, sofreu um pênalti que não foi pênalti, mas que acabou sendo decisivo, mas ele estava sendo importante ali para o coletivo do time. Não é que ele não estava acertando nada, né? Não era esse o caso. E aí eu vou trazer o comentário aqui da Dani, porque ela fala, vamos valorizar o esforço e oportunismo do Vitor Roque. Ele está ansioso, vai errar muito. Tudo em torno dele tem repercussão internacional e ele é um cara de 20 anos. Precisamos tratar melhor os nossos talentos. E vamos trazer aqui agora mais algumas informações do São Paulo, que no Campeonato Brasileiro está na 11ª colocação, com 9 pontos. 1 vitória e 6 empates. Já ao contrário do que acontece na Libertadores, onde a equipe tem 3 vitórias e 1 empate na competição, e está ali com 10 pontos, próximo do Palmeiras, brigando pela liderança geral da competição. Estou trazendo aqui um recorte das últimas 5 partidas do São Paulo. Tanto Brasileiro, Copa do Brasil e inclusive Libertadores. A equipe tem 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, vem numa sequência até interessante, principalmente em relação à Copa Libertadores. Já no Brasileiro, esses empates deixam a equipe lá atrás. Estou trazendo um recorte das últimas 5 partidas entre Palmeiras e São Paulo. Foram 3 pelo Campeonato Paulista, tanto dessa temporada como da temporada anterior, como também do Campeonato Brasileiro passado. O Palmeiras venceu 2 partidas e 3 empates. A última vitória já do São Paulo em cima do Palmeiras foi pela Copa do Brasil de 2023, onde o Palmeiras acabou sendo eliminado. Há alguma possibilidade que o São Paulo jogue esse jogo na Arena Barueri com alguns desfalques em relação a os principais jogadores, né, como Oscar e Lucas. Ou seja, o Palmeiras acaba se tornando ainda muito mais forte. Vai jogar dentro da Arena Barueri lotada, todos os ingressos vendidos. Parabéns à diretoria que baixou o preço e aí conseguiu ter um acesso àquelas pessoas que não têm às vezes uma condição financeira de conseguir assistir um jogo do Palmeiras, vai conseguir ir nessa partida. Então, ingressos esgotados, casa cheia. O Verdão tem totais possibilidades de vencer e se manter na liderança do campeonato. Essas são as informações aí do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!